Yo, Hulk aqui e, bom, enfim, sejam bem-vindos. Seguinte, hoje eu vou falar sobre uma novel muito interessante que vale a pena você dar uma olhada. É muito bem escrita, pode ter certeza que você vai gostar. E a história, ela te envolve ali conforme você lê, é bem interessante, tá ligado? Tem algumas curiosidades sobre essa leitura, mas relaxa que eu não vou dar muitos spoilers. Pra falar a verdade, é tanta coisa pra falar sobre essa novel e você não vai suportar ouvir minha linda voz. Enfim, antes de começar, já deixa o like no vídeo e se inscreve, tá bom? Sua visão estava ficando cada vez mais anormal do que parecia. No mundo que começou a ser infectado pelo vício, a menina murmurou muitas vezes em sua mente que estava com fome. A roupa da menina foi violentamente rasgada. Ela já não se importava mais com o que aconteceria depois, porque seu estômago estava vazio. Não há nada para comer. Ela murmurou e olhou em volta. Com um comportamento fora de lugar, o soldado que estava segurando mostrou um rosto confuso. Quando seu olhar encontrou o da menina, o homem recuou involuntariamente. Você? O que diabos? Delicioso. O quê? Você parece bem delicioso. Ela fixou seu olhar no homem possuído pela morte, e o único pensamento passou dentro da mente da menina. Ela distorceu seus lábios, formando um sorriso satisfeito, mostrando seus dentes. O que ela pensou era: Ok, a gente vai falar sobre A Garota que Comeu a Morte, que é uma web novel japonesa com 34 capítulos completos na Novel Mania pra você tá dando uma olhada. Sherazade é a protagonista, nascida e criada em uma aldeia agrícola. Ela não podia trabalhar por falta de forças e, portanto, não podia comer. Esse ciclo sem fim de não tem força, portanto, não pode trabalhar, ela não pode comer e aí ela fica sem força e ela não pode trabalhar, acabou deixando ela transformada em um esqueleto. Ela foi abandonada quando uns mercenários disfarçados do reino real Yus atacaram a sua aldeia. Embora ela fosse considerada um fardo, ela não se importava com aquilo. Ela só se importava com seu apetite insaciável. E é sobre apetite que essa novel fala. Ela desejava estar cheia. A barriguinha cheia, meu patrão. Aí é bom. Um deus da morte, então, ele foi atraído por esse desejo, pela torrente de emoções que ela estava sentindo naquele momento. Durante os últimos momentos da sua pequena vida, ela tentou ali reunir o máximo de raiva que ela tinha dentro do peito dela, assim, tá ligado? Porque tiraram a última refeição que ela podia ter. O guarda desgraçado pegou o pão e, sei lá, comeu, tá ligado? Ela ficou puta. Sheira matou o homem com uma mordida feroz em seu pescoço e festejou com o deus da morte que o possuía, absorvendo seus poderes como se fossem dela. No caso você não tenha entendido, um deus da morte entrou dentro do corpo do homem que tava ali tentando fazer as paradas com ela. E aí meio que o homem acabou virando um Shinigami. Mas ela comeu o cara. Ela pegou a foice do cefeiro e ela massacrou todos os impostores e mercenários do Exército de Libertação. Ela é uma garota baixa e bem magra, e ela quase não tem curvas. Ela mantém o cabelo castanho curto, e isso é por conta do acordo com os regulamentos militares. Ela usa casualmente o uniforme militar branco e cinza do Exército Real do Reino de Yus, que eventualmente é adornado com muitas medalhas indicando seu valor na batalha, incluindo a esteira do Cavaleiro Patriota. Mas frequentemente, e em batalha, ela usa uma armadura de placa preta, com um cardigan vermelho por baixo. Ela raramente é vista sem sua foice gigantesca e de aparência pesada que ela garantiu do Deus da Morte que ela consumiu. A foice em si é mais alta do que ela e a lâmina é incrivelmente afiada e pesada também. Devido à sua tendência de brutalizar seus inimigos, ela geralmente fica coberta de sangue. Seus aliados são frequentemente cativados pelo medo e admiração quando ela usa sua foice. E ela é apropriadamente comparada a um ceifador, um deus da morte, tanto por amigos quanto por inimigos. Quando eu comecei a ler essa novel, eu achei que o protagonista, no caso a protagonista, fosse só uma, sei lá, meninazinha, onde tudo que queria era comer. Mas não, ela é inteligente e tem uma personalidade até que interessante. Bom, Sheira adora comer, ela adora alimentos de todos os tipos, mesmo aqueles que os outros consideram um pouco apetitosos. E seu objetivo número 1 na vida é comer até se sentir satisfeita. Ela odeia ser interrompida enquanto tá comendo. Ela chega até a ameaçar as pessoas de morte quando interrompem ela de comer. No capítulo 4 isso fica inclusive bem nítido.
A torta vermelha de carne era seu espólio de guerra. O cheiro de ferro e um cheiro saboroso se uniram. Ela abriu bem sua boca e estava prestes a dar uma mordida, mas foi interrompida, e a torta foi duramente roubada. A aparência de Shera mudou instantaneamente. Você está no meio de um interrogatório. A comida pode esperar até lá, né? Shera estendeu abruptamente a mão direita e apertou o pescoço do policial militar. Ei, se você não quer perder a cabeça, devolva agora mesmo minha torta de carne. Não vou avisar uma segunda vez, entendeu? Vamos, rápido. Era apenas uma pequena mão, mas o policial militar estava começando a ouvir sons crepitantes. Espere, eu devolvo só. Me solta. O policial militar, que havia notado que morreria dessa forma, correu e soltou a torta roubada diante dos olhos de Shera. Você poderia não interromper minha refeição? Por favor e obrigada. A aparência perigosa de Shera imediatamente mudou. O policial militar, embora violentamente tossindo, olhou por cima do ombro para a porta atrás dele. Por favor, me dê um tempo. Vou pegar uma batatinha e comer. Essa ameaça que ela faz quando a galera pega a comida dela não deve ser tomada como brincadeira de maneira nenhuma, porque ela matou pessoas só por conta disso, tá ligado? Embora Shera coma qualquer comida quando tiver com fome, tipo eu, ela tem preferência. Ela prefere a maçã vermelha, nativa do Reino Yu, do que a maçã vermelha da União Internacional dos D. Eu vou chamar de dos D porque, na verdade, é esse nome aí. Eu não vou falar esse nome. Inclusive, o próprio nome do capítulo 7, ele já entrega essa questão do paladar refinado. Cada capítulo é falando a respeito de alguma coisa sobre comida. Ela carrega feijão e outros lanchinhos para caso ela sinta um pouquinho de fome. E ela tem uma fraqueza incrível por doces e aqueles alimentos mais saborosos e tal, tipo uma lasanha. Só que eu acho que lasanha naquele tempo não existia. Agora bora sair um pouco da comida. Shera, ela é bastante... Ela é indiferente, tá? Ela se preocupa só com sua própria refeição. Seu objetivo para ingressar no exército, inclusive, é massacrar o exército de libertação e comer até que ela esteja cheia. Quando ela come com outras pessoas em uma situação casual, ela costuma ser bem travessa, tá ligado? Ela faz piada na maior parte do tempo, sapequinha. Reuniões longas aborrecem ela e ela tem uma séria dificuldade de se concentrar porque, sei lá, ela tem TDAH, suponho. E ela tem pouco respeito pelos regulamentos militares, muitas vezes fazendo o que acha ser melhor. Ela geralmente tá correta em sua avaliação e no seu plano de ação, na maioria das situações. Ao receber um sermão, ou quando ela tá entediada em um conselho de guerra, ela tenta enfiar comida na boca. E só. Embora ela seja bem... moda caralho, ela é bem sucedida, tá? Pro desgosto de seus colegas. Sherazade mais na frente ganha um exército composto por 3.000 cavaleiros. É a unidade mais temida do reino de Yus e seus membros são conhecidos por ter uma habilidade em batalha absurda. É a unidade mais temida do reino de Yus e seus membros são conhecidos por ter uma habilidade em batalha absurda. Semblantes que são motivos de pavor para os homens mais destemidos. E todos eles têm um espírito inabalável. Olha só que bonito. Esses homens, eles são inteiramente devotos a Sherazade. Eles irão segui-la até as profundezas do próprio inferno, se assim ela desejar. Sim, eles usam uma bandeira preta com um corvo branco adornado no meio. É um simbolismo para representar aqueles que guiam as almas para na vida após a morte. Inclusive, esse exército me lembra um pouco o bando do Falcão de Berserk, principalmente quando eles falam que vão seguir ela caso mandem eles para o inferno. Mas aí vem aquela questão. Na sua opinião, Grafite estava certo em fazer o que fez? Muita gente diz que sim, hein? Não... Comenta aí. Mas não se engana, ela adora cada um de seus subordinados. Ela os trata como sua família, compartilhando sua comida e comendo juntos com eles. Ela se coloca em pé de igualdade com seus homens, recusando-se a mandá-los morrer no lugar dela. Shera sempre assume a vanguarda de sua unidade, atacando o inimigo até que ele abandone o seu posto. Sua destreza, bravura e habilidade monstruosa, eles representam a morte para seus inimigos e todos os que estão contra ela. Na batalha, sua capacidade de liderar vem observando e aprendendo com seus superiores, e sua confiança e mão firme mantém seus subordinados em sã consciência.
Shera despreza absolutamente qualquer um que se afiliou ao Exército de Libertação e é completamente implacável ao lidar com eles. Quando ela está procurando informação de reféns, ela não hesita por uma fração de segundo em matar um refém que não coopera. Se houver mais informações que possam fornecer a ela na batalha, Shera vai brincar com seus inimigos ou massacrá-los impiedosamente. Muitas vezes, provocando-os no meio da batalha antes de dominá-los com o peso de seus golpes. Ela tem a tendência de causar medo em seus inimigos sorrindo. A Garota que Comeu a Morte é a primeira história escrita por Nanasawa Mataru em 2012. A história também tem muito a ver com estratégias militares e guerra no geral. Então, caso você esteja procurando algo detalhado, eu tenho certeza que tu vai gostar. O mundo onde se passa a história de Shera é um continente chamado de Novo Mundo. Nesse continente ficam os 3 reinos mais importantes. Reino de Yus, que é a casa da Sherazade, nação para quem ela é aliada. Esse reino fica no lado nordeste do continente e enfrenta várias guerras civis. Nós temos o Império Keyland, uma monarquia ao lado oeste do Mundo Novo. Para poder ganhar o título de herdeiro lá, você deve provar o seu valor em batalha. Sua coragem é o que comprova a sua sucessão. Eles são bem retardados assim, na minha opinião. É por conta disso que eles sempre procuram tirar vantagens de qualquer fraqueza na defesa do reino Yus. E tem a União Internacional dos Isso é um aglomerado de cidades mercantes ao sul do reino de Yus. Eles não sentem a necessidade de expandir mais, porque, segundo eles, isso causaria sérios problemas. Seus métodos são mais econômicos do que expansivos, ou seja, eles não são territorialistas. A União Internacional dos D fazia parte do reino de Yus, mas eles ganharam a independência 200 anos antes dos eventos de onde a história se passa. A Garota que Comeu a Morte, e vai te comer também caso não dê like, é uma excelente novel, recomendado para você caso esteja querendo embarcar nessa aventura militar e de poder com essa menina super gente boa. Deixa o gostei para que a Shera não vá até o seu quarto durante a madrugada e te coma vivo. Você não vai dar like porque é exatamente isso que você quer? Ah, entendi. Bom, nesse caso, se você não der like, eu vou invocar a mão de Deus de Berserk. Enfim, brincadeiras à parte, se inscreva. Então é isso, muito obrigado e enfim, até mais.